Olá, eu gostaria de te perguntar, o que você fez na pandemia? A pandemia te ensinou muito? Hoje nós vamos ter uma história maravilhosa. O que a pandemia fez na vida de duas pessoas? Da mãe e da sua filhinha. Com vocês, Yara e... Maria Isabel. Maria Isabel. Maria Isabel, como é que é escrever um livro? Como é que vinha as histórias assim? Como é que você começou? A ideia foi do meu avô e da minha mãe. Sim. Não foi minha. Não foi sua. Você não tem culpa de nada. Aí, minha mãe e meu avô Sim, queriam fazer um livro para vender. sim. Com os seus desenhos que você produziu, né? Isso. E aí você veio e começou a imaginar e conversar com eles. Como é que foi isso? Aí, eu gostei dessa ideia. Oh, você gostou. Primeiro você comprou a ideia e gostou da ideia. Aí você começou a sentar. Quem que foi o primeiro a sentar com você para falar assim, vamos fazer dessa forma? A Maria Isabel, ela escreveu um primeiro livro, um livrinho, né, que chama O Sítio do Vovô Maluco. E ali, através desses desenhos que ela produziu, né, o avô, o maior incentivador dela, foi e deu a ideia, Maria Isabel, vou fazer um livro dessa historinha que você fez, que eu achei muito interessante, e vou encadernar. E aí, quando a Maria Isabel viu aquele livrinho, ela achou muito legal, né, os desenhos dela estão no livrinho, né, e ela começou a exercer essa criatividade. Na casa do meu sogro, ele demanda muito tempo ali com ela, sabe? Toda vez que ela vai para lá, ela tem um momento ali, né, de criatividade. É colorindo, é pintando, é contando história, é ele contando história para ela. Ele gasta 3 horas ali, naquele tempo ali, com a Maria Isabel. E aí, ele falou, Yara, pega esses desenhos, né, que a Maria Isabel fez sobre o tema Tenha Fé na Pandemia e produz um livro, monta um livro, conta essa história, porque foi muito forte o que a gente viveu na pandemia. Foi um isolamento, né? Por mais que na época da pandemia, eu e minha família estávamos presentes na igreja, porque a gente ajudava nas transmissões das lives, os cultos, mas não tinha ninguém. Era só as câmeras, né? O celular, transmitindo os cultos ali, mas não tinha ninguém assistindo. Então, assim, eles iam para a igreja com a gente, ficavam ali, e eles falavam, por que não vai ter kids hoje, mãe? Por que não tem kids? Por que não tem criança? Por que meus amiguinhos não estão aqui? Por causa da pandemia, né? Nós estávamos em isolamento. Qual que é a idade da Maria Isabel? Quando que ela começou a escrever esse livro? Qual que é a idade que ela tinha na pandemia? E como que o olhar dela você foi percebendo que estava na pandemia? Foi 5. Você tinha 5 aninhos? 5 aninhos. Tinha 5 aninhos quando ela começou a desenhar, né? Ela, Agora eu tenho 6. hoje ela tem 6 anos. E ela desenhou o coronavírus grandão na folha, sabe? Não sei muito desenhar coronavírus. Mas ficou muito legal. Ela desenhou um coronavírus. Vocês, daí não. Ela desenhou um coronavírus muito grande na folha. E aí, uma parte do livro fala: Corona o quê? O que é isso que nós estamos vivendo? Né? Sim. E aí a gente pega esses desenhos e vamos montando essas historinhas, né? Porque no dia da pandemia, foi numa sexta-feira, onde teve o decreto, né? E foi justamente no dia que ela leva brinquedo para a escola. Que é onde ela leva o brinquedinho, o cachorrinho pipoca. Então o cachorrinho pipoca é um brinquedinho que ela tem. É um brinquedinho que ela tem. Um amigo dela. Um amigo dela. Toda vez que ela ia para a escola, na sexta-feira... Eu tenho pipoca 1, pipoca 2 e o pipoca 3. Ok. Ela levava esse bichinho para a escola. Então, no dia da pandemia... Mãe, também eu quero saber onde leva o pipoca 3, que tem muitos dias que você não vê. Eu também. Tem muitos dias que eu não vejo. Deve estar na casa do Rosa do Céu. Deve estar. E ela acabou indo, né? Ficou muito decepcionada. Ai, não vou poder ir para a escola. Ai, por quê? Né? E aí começou. Nós estamos vivendo o quê? O que está acontecendo? E aí veio a ideia. Vamos montar esse livrinho, contando as experiências da Maria Isabel na pandemia, né? Tenha fé na pandemia. Como é que é esse ter fé na pandemia? Porque tem dois sentidos. Tem a fé na pandemia, que ela existe mesmo, ou... Tenha fé para passar por esse processo na pandemia, né? Sim. Tenha fé, porque nesse livro, a Maria Isabel, ela fala a história dela, mas ela fala de Jesus. Sim. Ela compara a pandemia com as 10 pragas.
Do De desenho Faraó. de Faraó, De desenho de... do Mindinho, que ela gosta muito de assistir. Mas eu também gosto de Domingo da Graça. Então ela pegou a pandemia, levou a pandemia até o livro de Êxodo, e aí do livro de Êxodo ela começou a escrever o livro dela. O livro dela. Ela tá assim, pera aqui, isso aqui tá parecendo com aquelas pragas do Egito. No desenho do Mindinho, e aqui a gente cita, né? Tem uma parte aqui que a gente cita as pragas do Egito, Sim. né? As de- Essas pragas essa- do Egito de perto. E aí a gente cita porque ela fez essa comparação. E aí ela fala que a gente tem que ter fé. Aquele povo teve fé. Eles teve fé, eles acreditaram, né? Ela fez essa comparação, né, trazendo ali pra gente a questão. E para mim, para o meu esposo, foi um baque também, porque às vezes a gente ensina, mas a gente não espera esse retorno tão rápido, né? E aí como é que é isso? Você hoje vê, a pandemia ela impactou a sociedade inteira e a gente ficou muito preocupado. A gente ficou muito preocupado em receber o vírus, em transmitir o vírus, em mortes toda hora. Mas a gente não preocupou com o que estava acontecendo com as nossas crianças. Ela ficou sozinha? Como é que foi isso? Então, a gente tinha os compromissos da live, né, com a igreja, só isso, na verdade, né, que a gente saía para ter para fora. O resto é tudo dentro de casa. Tudo dentro de casa, né? Aquele momento assim tenso, que só dentro de casa, às vezes até tinha regra até para sair para o condomínio, lá fora, tinha regra para conviver ali embaixo, a gente mora no apartamento, e graças a Deus que a gente tinha acesso, né, ao meu sogro, porque era um momento onde ela ia para a casa dele e brincava. Lá tem um espaço grande, lá tem um espaço maior, e onde ela brincava mais, onde ela acabava desenvolvendo essa criatividade, porque foi lá que nasceu esse livro. Né? Pois é, e aí o mais interessante é que na pandemia os avós ficaram isolados, porque todo mundo achava que os idosos poderiam ser mortos, e de repente ela junta com o avô dela, e o avô dela vira um maior incentivador, tanto dos momentos dela de lúdicos, quanto com os momentos dela de criação. Como é que foi isso? Então, o meu sogro, ele não teve medo de ter convívio com a gente, apesar de que todos os cuidados eram mantidos, né? Máscara, álcool gel, tinha aquela distância. Então, quando a gente tinha contato lá de ir pegar uma condução ou até pegar um Uber pra gente fazer uma live, a gente não tinha contato naquela semana com eles, né? A gente não tinha. Geralmente, no dia da live, a gente não tinha contato com eles. Esperava uns 3, 4 dias, depois nós tínhamos contato com eles, mas era do portão pra fora. E qual que é a idade dele? Eu não tenho certezas, mas eu acredito que é 63. Sim. Tá? 63. Se não for Não é 63, 63 não, eu sei qual é. é qual? É 68. 68. 68. Isso. E aí ele levava ela lá, brincava, e para ele sem o medo, queria mais ver o crescimento dela do que o medo. O medo do vírus. E ele tinha um sítiozinho que tá, né, que é mais não tem casa construída, né, que ela fala que é o sítio do vovô maluco, porque a casa é maluca, porque foi uma casa improvisada de madeira. É sítio. É um sítio. E ali, ele ia muito para lá. Então, a forma de escape dele também era ir para lá, ficar ali, né, com a natureza. E, às vezes, levava ela também. Né? Então, ela brincava muito. E, nesse período de pandemia, foi muito incentivador a ideia do meu sogro falar assim, vamos investir, né, na Maria Isabel. Mas eu pensei, como nós vamos fazer isso? Porque montar um livro tem muitos gastos, né? Estamos na pandemia, estamos numa escassez, tá difícil para todo mundo. Quem é autônomo, né? No meu caso do meu esposo, é mais difícil ainda, porque dependemos desse contato para a gente ter os recursos, né? Mas a gente não descartou a ideia. Mesmo não tendo condições, não descartamos a ideia. Aí eu fui orar, falei, Deus, o projeto está nas suas mãos, e o que a gente vai fazer? E aí eu lembro que eu virei uma noite assistindo vídeo no YouTube, como montar livro, como que faz isso, como edita, como faz arte, como monta capa, como que, né? E aí montei o esboço, né? Enviei para todo mundo da família. Gente, lê, vê o que vocês acham de português, alguma coisa, arte, tá bom, tá ruim. E aí,
todo mundo lendo, todo mundo vendo ali, né? O livro, não, tá bom, tá faltando isso. Aí eu mandava pra gráfica, devolvia de novo, falava assim, olha, isso não tá legal, não é formato de livro, tenta fazer assim, me dava, a gráfica foi, assim, o pessoal da gráfica me ajudou muito, porque pontuava o que precisava melhorar, né? E aí, no final, deu certo. A gente conseguiu montar, né, esse livrinho, vendo tutorial no YouTube, pedindo ajuda para amigos e conseguimos fazer 100 unidades, né? E vendendo para o pessoal da família mesmo. Né? Não é normal uma criança de 5 anos escrever um livro, né, Maria Isabel? Não é normal, eu nunca vi. Assim, pode existir, mas a gente não vê isso. Como é que é isso na sua cabeça? Como é que você, como mãe, assim, aquele orgulho, né? Puxa, minha filha é escritora com 5 anos de idade. Como é que é isso? Então, a Maria Isabel, a gente coloca muita expectativa naquilo que a gente nunca fez na vida, né? Eu tenho um sonho e projeto no filho. A gente tem essa mania, né, de projetar nos filhos da gente os sonhos que a gente, né, não conseguiu concluir. E quando eu olhei para essa situação, eu falei, meu Deus, né? Eu sempre quis escrever um livro e eu nunca consegui. Às vezes, eu já sonhei com isso, não consegui. E ver a minha filha de 5 anos, na folha 4, primeira folha, um belo dia eu acordei, e ali na segunda folha... Já tá escrito aqui, mãe? Só aqui nesse livro. Era uma vez. Aqui. Era uma vez o sítio do vovô maluco. E aí ela, como que escreve isso? Como que escreve isso? É com R. E aí a gente ia ditando, ela ia montando a frase. Quando a gente chega, a frase estava lá. Então, assim, foram 4 folhas de produção, de contando uma história do jeito dela. A gente pegou em cima dessas 4 folhas e conseguimos montar esse livro. E o que a história fala? Porque você começou a me mostrar parte da história, fala assim, puxa vida, logo hoje que eu tinha que levar o brinquedo, e aí tem uma parte que ela fala assim, mamãe falou e parece que é sério, igual o dia da vacina. Fala mais ou menos de quê? Baseado nos amigos, em vocês, como é que é isso? Eu queria que a Maria Isabel lesse um pedacinho do início da historinha. Vamos lá, Maria? O início da pandemia. Pode ler. Um belo dia eu acordei e parecia que tudo tinha mudado. Minha mãe disse que eu podia continuar a dormir, que não podia ter aula. Que pena, eu não vou poder ver minha amiguinha Elis, e nem minha tia Marcelene, e nem vou poder levar meu cachorrinho Pipoca para minhas amiguinhas verem. E nessa parte, que foi uma conversa, né? Mãe, você disse do que jeito... eu lesse uma parte. Eu só vou terminar porque você não leu a outra. Do jeito que a minha mãe falou, é algo sério. Igual o dia que ela disse, Maria, hoje você vai tomar vacina. Mesmo tom de voz. Nossa, você percebeu o impacto disso, do jeito que você deu a notícia para ela do coronavírus? Foi assim. Olha, mãe, Foi impactante, né? verde Foi. e roxo, verde A forma que eu falei e roxo. com ela, você não vai poder ir para a escola mais, filho. Né? Nós estamos numa pandemia, porque, na verdade, dentro de mim, estava aquela luta de medo. Eu estava com medo. Eu estava com medo. O quê? Porque eu não sabia que vírus era aquele. Eu não sabia que vírus era aquele. Não. Né? E a ela me confrontou com a fé. Sim. Ela me confrontou com a fé. É mesmo? Porque você nem confrontar, filha, no sentido de falar assim, mãe, tenha fé, né? E assim, ela me confrontou com a fé, eu me senti confrontada no sentido assim, poxa vida, minha filha de 5 anos de idade está falando para me ter fé, que é uma praga de faraó, e isso vai acabar? E eu tô aqui desesperada, passando a notícia para ela, então naquele momento ali eu me vi numa situação assim, né? Como que eu preciso aprender, né? Como que eu preciso voltar a essa essência, porque na pandemia a gente ficou tão isolado no sentido de congregar com os irmãos, viver em comunhão, né? Que a gente pensava assim, meu Deus, e agora? Então você estava na roda você voltou lá na roda de Jesus, os discípulos vinham fazendo questão de bagunça, e os discípulos repreendendo as crianças, e Jesus falou assim, ei, deixar as crianças. Deixa as crianças. Se você não for como uma criança... Não tem como entrar no reino dos céus. Então você foi lá naquela roda. Eu fiquei naquela... A situação, as circunstâncias, fez com que eu olhasse realmente pro problema mesmo. Até que foi engraçada aquela palavra. E olhasse para o problema, né? E a gente, como cristão, nós temos que ser a resposta. Nós precisamos ser a resposta. Nós não podemos ter medo, né?
A gente vai passar por circunstâncias de medo, mas nós não podemos, quer dizer, permanecer ali. Nós temos que ser a resposta. E essa atitude dela fez com que eu voltasse na hora, no momento, Eu assim. posso falar coisinha invisível? Pode falar, tô terminando. Ó, Tô terminando. E voltasse ali naquele momento, ali assim, o que pera você tá aqui, fazendo isso aqui? é pra voltar. Eu queria ouvir da Maria Isabel uma coisa. O que a pandemia é? Coronavírus. O que o coronavírus... Você vê hoje o coronavírus grandão ou vê ele pequenininho? Pequenininho. Pequenininho. Olha para você ver como é que é a situação. A gente quer os bombons, o inteligente, a gente vê o coronavírus como um gigante. E aí a gente vê que a inocência venceu o coronavírus. Pode vencer? Pode. Pode sim. Só uma pessoa que pode. Quem? Pode falar. Eu vou dar uma dica. Eu vou dar uma dica de letra. É? Sim. Então dá a dica de letra. Ela é J, E, É, S, S, U, U. S. Jesus? Ah, então ele que é a resposta para o coronavírus? E onde você tirou essa ideia que pode ser ele? Eu tirei por causa que só ele dá pra destruir o coronavírus. Tem uma parte no seu livro que você fala que a sua professora do Kids da igreja te falou sobre a fé. Como é que é isso? Ela... Como assim, como é que é isso? Aqui, fala assim, ó. Sem fé é impossível agradar a Deus. Você aprendeu isso aonde? Eu aprendi com a tia. Na escola da igreja? Uhum. Então você teve muita fé contra o coronavírus? Você teve um dia que você deitou e você falou assim, o coronavírus não vai pegar minha mãe, não vai pegar meu pai, não vai pegar meu avô, não vai pegar minha avó, não vai pegar ninguém. Você pensou nisso? Nem sei. Mas tem uma musiquinha de Jesus que fala das letras dele. Eu tava querendo cantar. Qual que é? É assim. São 5 letrinhas que bilham, bilham, bilham. Mas e as estrelas e o sol? São 5 letrinhas que alegram minha vida. Faz meu dia muito melhor. Colore no meu céu, mais doce que o mel, mais forte que qualquer super-herói. Toda a força do mal ele destrói. J-E-S-U-S-J-E-S-U-S-J-E-S-U-S. Ele é meu Jesus. J-E-S-U-S-J-E-S-U-S-J-E-S-U-S. Ele é meu Jesus. Que bênção! Quando você fala desse Kids aí, da sua professora, a sua professora é legal? Ela ensina muito da Bíblia para vocês? Sim. E o que você acha de estudar a Bíblia? O que você acha da Bíblia? Eu gosto, mas eu não sei ler. Aí eu peço para os meus pais ler as historinhas da Bíblia. Você acha importante os pais lerem a historinha da Bíblia para as crianças? Uhum. Que legal! E sua mãe é muito legal nessa parte? Sim. Que bacana. E aí, o que você acha das pessoas que estão lendo seu livro agora? Eu acho bom. Elas vão aprender muito? Uhum. Você fala muito assim de ter fé no na pandemia. Uhum. Você orava na pandemia? Sim. O que você pedia a Deus, o Papai do Céu? Eu pedi a Deus que eu queria uma casa e um cachorro e uma piscina e um carro. Uma piscina e um carro. E você pedir a Deus também para acabar com o vírus, né? Aí você fala assim, lembrei das viagens para casa da vovó Nini. Que saudade, mãe da tia Neila, Janaína e vovó Nilton. E também a prima Renata lá nos Estados Unidos e o tio Alexandre na Holanda. Que saudade. Tem uma prima que chama tia Renata. Sim. Ela chama prima Renata. É minha prima e prima da minha tia.
ela não fala só inglês, ela fala em português, porque ela nasceu no Brasil e quando ela virou adulto, ficou lá nos Estados Unidos e ganhou um marido. Mas o marido ela encontrou lá nos Estados Unidos, que o marido falava só inglês. Só inglês. Mas a prima Renata fala inglês e em português. Aí ela pode falar com a gente. Aí, no dia da gente, nós duas ir lá nos Estados Unidos, a minha prima Renata, como a gente não sabe, como eu não sei falar inglês muito, e a minha tia também não sabe falar muito inglês. Aí, ela vai ensinando pra gente. Que legal. Mas você é uma menina muito boa que está falando aqui. Mãe, eu quero orar para todas as famílias que estão sofrendo com esse vírus. Eu fico triste de não poder sair, mas eu vou poder ir para a casa da vovó, do vovô Sérgio e da vovó Valéria, né? Você ficou triste quando a sua família estava sofrendo com o vírus? Por causa que alguns bebezinhos morreram na barriga. Alguns bebês morreram na barriga? De um tantão de gente. Aí aqui no final, você fala assim, durante a pandemia, nesse tempo de pandemia, minha mãe já estava grávida. Uai, sua mãe engravidou na pandemia. E mesmo em meio... Por causa que eu orei tanto, que eu estava sozinha, eu não tinha um irmãozinho para brincar. Aí eu orei muito a Deus para ele me dar um irmãozinho, que nasceu o Antônio. Aí, quando eu tava indo embora pra minha casa de viagem da praia, Sim. Eu sonhei que meu irmãozinho... Era um menino. Era um menino. Eu sabia que era um menino e era um menino. Sim. Aí meu pai não acreditou e minha mãe não acreditou. Olha só. Aí passou muitos dias e muitos anos e de repente a barriga da minha mãe ficou grande e ele nasceu. E aí, como é que foi ganhar o irmãozinho? Bom, porque ele foi muito bonitinho. É bonitinho o Antônio? Ah, que legal. E você brinca muito com ele? Ele corre. E corre muito? Aham. Você corre atrás dele? Sim. Ele corre mais que você ou você corre mais que ele? Não, eu corro mais que ele. Ah, e aí você brinca com ele agora? Sim. E sua mãe ficou grávida durante a pandemia. Em meio a tanta medo das pessoas lá fora por influência da TV, minha mãe não temeu, continuou firme participando ativamente das lives da nossa igreja. Ela que filmava, meu pai sempre disse que a obra de Deus não pode parar. Olha que legal. Foi. Eu estava grávida e eu estava responsável ali para ajudar ali a filmar, né? Não tinha ninguém, todo mundo da igreja sumiu. Todo mundo? Todo mundo. Ficou com medo do vírus, né? E aí, todo mundo com medo e eu estava grávida ali, servindo com alegria, com amor, né? E a Maria Isabel acompanhando tudo, ia com a gente ia em família, né? Não tinha ninguém para deixar, porque ninguém ia querer ficar também, né? Naquela época, ninguém queria ficar com ninguém. Ninguém queria. Ninguém queria. Então, tinha que todo mundo ir junto. Então, a gente ia junto, ajudava a live, né? Produzia os cultos. Yara, nós com pais, a gente erra muito. Muitas vezes a criança quer escrever, quer rabiscar papel, quer rabiscar parede. E a gente reprime. Eu mesmo sou desse tipo. Estou aprendendo muito hoje com você e com a Maria. Qual conselho você dá para a gente? Como é que você explica do seu sogro abrir a casa dele e abrir a mente e ter esse olhar e virar um livro? Bom, primeiro eu aprendi muito com meu sogro, né? Porque eu me casei aos 19 anos, casei muito nova. Então, assim, eu fui aprender. Ele é um psicólogo, né? Então, ele foi me ensinando muitas questões de lidar com quando eu fiquei grávida da Maria Isabel. Então, ele falava assim, passar esse olhar da maternidade, né? Essa forma, foi ele me ajudando, me orientava em algumas questões. E uma coisa que eu aprendi é a questão de não reprimir o dom. Sabe? Muitas das vezes a gente quer a casa arrumada, a gente quer as coisas organizadas, a gente não quer bagunça,
né? Mas a criança, ela tem o tempo dela, ela tem o momento dela, e às vezes é nessa bagunça, do jeitinho dela ali, ela está produzindo os desenhos, cartinhas, o relacionamento dela com Deus, a forma com que a Maria Isabel muitas vezes fala com Deus é desenhando Deus no desenho, é desenhar Jesus na folha. Então ali é o momento devocional dela. E recentemente ela ensinou o irmão a rabiscar a parede. E quando eu vi aquilo ali no quarto, eu pensei, meu Deus, já tinha passado pela fase dela de rabiscar a parede, agora o outro está entrando junto, vai usar os dois rabiscando a parede, né? E naquele momento ali, eu lembrei, não reprimo o dom, né? Peguei os lápis de cor, sentei com os dois e falei na linguagem dos dois. Falei, Antônio e Maria Isabel, vocês rabiscaram a parede, não pode rabiscar a parede, nós vamos fazer um desenho juntos. E nós desenhamos 2 nuvens com giz de cera, lápis de cor e um sol grande, né? Ali. E eu fiz a mãozinha deles na parede. A parede já estava rabiscada mesmo, então eu pensei, não vai ter como mudar muita coisa aqui. Vamos fazer um desenho, né? Vamos produzir um desenho que aí eles vão entender que pode desenhar com a permissão dos pais. Se os pais permitirem o desenho, né, filha? Conta como é que foi o desenho que você e seu irmão fez lá na parede, 2 nuvens e um sol. Foi assim. O sol é assim. Ah, agora fala pra eles como que foi a experiência do desenho da parede. Como assim? Uai, você desenhou junto comigo. Você desenhou uma nuvem e eu desenhei a outra nuvem. E eu fiquei confusa, que eu achei que não podia desenhar. E de repente sua mãe começa a desenhar, né? Mas aí o que a mamãe falou? A mamãe falou que esse desenho poderia, né? Com a permissão da mãe, pode desenhar a parede. Se perguntar antes, tudo bem. Agora não pode pegar um lápis de cor, colorir lá, rabiscar sem a permissão, não é isso? Uhum. E foi muito legal, porque o pequenininho ficou lá rabiscando a parede junto com a gente também. Né? Então... Aqui, Maria, você fala assim, ele nasceu, meu irmãozinho tão aguardado, Antônio Manuel. Meus pais estão super felizes, muito legal, agora eu vou ter ele para brincar comigo. Foi isso mesmo que você escreveu aqui? Sim. Só que antes dele nascer, eu estava lá no sítio do meu avô. Quando eu estava indo para lá, ele comprou uma bota para mim. Aí, quando eu estava indo comprar a bota, eu estava dormindo. Quando eu fui para o sítio do meu avô, eu dormi lá. E depois, no outro dia, eu fui na minha casa olhar meu irmãozinho que tinha nascido. Aí eu carreguei ele. Aí você resolveu colocar no livro. Uhum. E agora a nossa jovem escritora, a nossa criança escritora, vou te pedir uma coisa. Vou te pedir para a gente encerrar o programa com você fazendo uma oração, pedindo Deus para mandar de vez assim, o coronavírus embora. Você ora para nós? Uhum. Então vamos lá, pode orar. Senhor, meu Pai, muito obrigada por esse dia. Guarde esse O pastor Cris. O pastor Cris. Amém. E leve ele todo mal. Livre ele de todo mal, né? Isso. Yara, que Deus te abençoe. Desse aqui vai vir mais livros, né? Quero que você deixe o contato. Muita gente vai querer entrar em contato com vocês, vai querer adquirir o livro, né? Escolas vão querer levar ela lá. Deixe seu contato aí. @Maria Bebel, que chama o Instagram dela. Então hoje nós aprendemos muito com essa gatinha aí, com a mãe dela, o Yara, sobre ter fé na pandemia. Ele é mais do que ter fé na pandemia, ter fé em todos os dias e ter fé em Deus. Para enfrentarmos pandemias, epidemias e outras coisas. Que Deus te abençoe. Esse livro aqui vai me ensinar muito. E tenho certeza que vai te ensinar também. Porque, como diz Jesus, deixai vir a minhas crianças, porque das tais é o reino de Deus. Deus abençoe vocês. Muito obrigado. Eu que agradeço. Fico feliz. E prepare para convites. A história da gente vai ficando por aqui. E até a próxima semana, se Deus quiser.